Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar os nossos passos de fé. O seu verdadeiro potencial. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. O ministério da condenação começa com Moisés. Quando Moisés visita a sarça em chamas no meio do deserto e ela não se consumia. Moisés, então, ele sobe o monte, vem então trovões, relâmpagos, quer dizer, coisas gloriosas acontecem naquele momento. Esse mesmo Moisés, ele toca nas águas e elas se transformam em sangue. Depois, ele abre o mar vermelho. Agora, imagine o poder, imagine a glória que existia nesse ministério. Depois vem Josué, ele ora, o sol para. Elias ora e faz cair do céu o fogo. Quer dizer, muitos milagres dentro do ministério da condenação. O óleo e a farinha não se acaba, quer dizer, a multiplicação acontece. Esse era o poder do ministério da condenação. Foi esse ministério tão glorioso, tão poderoso, que trouxe a condenação sobre nós. Quer dizer, apesar de toda essa glória, de todo esse poder, o homem ainda continuava não tendo acesso a Deus. Todo esse poder nos revela uma só coisa: nós não somos capazes de fazer com Deus. Deus, ele tinha um padrão, Deus tinha uma posição, e nós numa posição muito menor, muito inferior, por causa do nosso pecado. Por isso que o apóstolo aqui, ele chama de ministério da condenação, porque ao ver a glória, ao ver o poder, nós pensamos que Deus é muito santo, Deus é muito poderoso, que Deus está muito longe de nós. Quer dizer, que eu não posso, não tem como eu alcançá-lo, eu não consigo chegar lá, eu sou insignificante. Era glorioso o ministério que traz a condenação. E nesse ministério nós tínhamos que fazer para então tentar ter. Mas você é muito mais do que isso. Você vale muito mais do que isso, porque você foi justificado. No capítulo 5, versículo 20 e 21 diz assim: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, justo é aquele que voltou a ocupar uma posição original, ou seja, estávamos sofrendo por causa do pecado, longe de Deus. Deus, então, ele faz seu filho, que não tinha pecado, se tornar pecado, para que nós, então, pudéssemos alcançar a Deus. Por isso, não foi nós que alcançamos a Deus, mas Deus que nos alcançou. Sua força, sua habilidade, seus conhecimentos jamais vai te colocar diante de Deus. Mas a misericórdia dele, a graça dele, o perdão dele, isso sim nos colocou diante de Deus novamente. Deus, ele prefere fazer com você do que fazer qualquer coisa. Imagine, se foi glorioso o ministério da condenação, muito mais agora o ministério que produz justificação. Você é livre para criar, você é livre para fazer. Existe um potencial imenso dentro de você, existe um poder sobrenatural dentro de você. Hoje, quem vai escrever a história desse ministério da justificação somos nós, eu e você. Mas como? Ele diz lá no versículo 20 e 21 que ele nos tornou embaixadores de Deus aqui na terra. Por isso ele tornou o seu filho que não tinha pecado em pecado, para nos justificar. Quer dizer, então, para que nós tivéssemos os padrões de Deus, ele pega seu filho, ele torna seu filho pecado em nosso lugar, para que então pudéssemos estar hoje nos padrões de Deus. Agora que estamos nos padrões de Deus, Deus pode fazer conosco. Agora você tem uma nova posição. Qual é a sua posição? Embaixador de Deus na terra. Essa é a sua posição. Todo esse poder, toda essa autoridade que há em Cristo, ele compartilha conosco aqui na terra.
Esse é o seu potencial. Quando surgirem situações adversas, não seja influenciado por elas, mas influencie essas situações, influencie essas adversidades através daquilo que você hoje é. O que você hoje é? Embaixador de Deus. Ser é mais importante do que ter. Então, entenda qual é o potencial que existe dentro de você e você verá o verdadeiro sucesso que um filho de Deus ele pode ter aqui na terra. Você é o representante de Cristo aqui. Esse é o seu verdadeiro potencial. Se inscreve no nosso canal, William Freire Passos de Fé.